Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Você e eu damos agora continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento do matrimônio, para o qual já dedicamos dezenas de programas. Programas sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Começamos agora uma catequese a respeito da relação existente no matrimônio, entre os pais e os filhos. Qual deve ser a principal atitude dos filhos com relação aos pais? A Bíblia tem uma resposta bem precisa e está num único versículo da carta de São Paulo aos Efésios. Vamos ao texto. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O quarto mandamento da lei de Deus é bem claro: honrar pai e mãe. A honra é muito mais do que a obediência, porque envolve o respeito, o amor, o carinho, a gratidão, a atenção, e também a obediência. São algumas categorias que integram a palavra honrar. Essa é uma delas, obediência. A bem da verdade, a causa de muitos atritos, de muitos litígios, de muitas brigas entre pais e filhos se deve a isto. Perdeu-se a noção de obediência. Mas o que é a obediência cristã? Nós vamos tratar disso nos próximos programas. Citando sobretudo Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. Cristo fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sede obedientes aos vossos pais, mas vejam, já aqui nesse primeiro versículo nós temos uma precisação. Obedientes a vossos pais segundo o Senhor. Não é uma obediência qualquer. Da parte dos filhos com relação aos pais, eu obedeço, porque isso me torna perfeito imitador de Cristo, obediente até a morte, morte de cruz. E Cristo foi obediente ao Pai. Essa é a obediência segundo o Senhor. Da parte dos pais, se os filhos devem ser obedientes, por outro lado, os pais não têm autoridade para determinar tudo. Nem tudo que os pais dizem e fazem exige obediência da parte dos filhos. Se eles dizem e fazem, ou ordenam, não segundo o Senhor, mas na mentira, na injustiça, para a prática do pecado, aí os filhos não devem obediência aos pais. Por exemplo, se o pai pede para o filho mentir, o filho não pode obedecer ao pai, porque isso não é segundo o Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor. Isso é justo. Portanto, o critério para saber se a ordem do pai, se a vontade do pai, da mãe, dos pais, deve ser acatada, obriga em consciência o filho a obedecer, a fazer ou não fazer. É isto, a ordem do meu pai é segundo o Senhor. Ou aquilo que ele está dizendo, ou está propondo, ou está exigindo para eu fazer, é contra a vontade do Senhor. Pronto. Simplesmente com esse versículo, o filho já tem um critério garantido para saber se deve ou não obediência ao seu pai ou à sua mãe. E o texto termina, porque isto é justo. É questão de justiça. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obedecendo aos pais, quando esses ordenam segundo o Senhor, o filho está cumprindo o preceito de justiça. Eu obedeço, porque a ordem do meu pai, porque o desejo do meu pai, porque a determinação do meu pai ou da minha mãe corresponde ou não viola ou não conflitua com a vontade do Senhor. Portanto, isso é de justiça. Eu acato, eu obedeço. Fora desses ditames, não existe obediência.